Gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ali na árvore tem um guaxinim gigantesco. Gente, ele escalando a grade. Muito inteligente. Meu Deus. Olha o tamanho dele. Meu Deus, muito bom. Rafael que viu. Nunca tinha visto um guaxinim na minha vida. Sabe que isso é um guaxinim? Deve ser. Se foi. Nossa, muito esperto.
Gente, viemos aqui no shopping porque o Rafael quer comprar um perfume novo. E eu quero comprar um gloss que a NYX lançou. E eu tô louco pra testar. E aí a gente veio tomar café, num café superfaturado, né? E aí Rafael foi dar gorjeta na hora de pagar. Não é pra você comprar. Pô, tá tudo bem, acontece. E aí ele deu, porque normalmente a gente dá 10%, né? Só que não apareceu as opções. E daí ele botou $5. E aí quando eu vi, ele tava apertando o botão, eu falei, amor, por que você tá dando $5 de gorjeta? Porque, tipo assim, ele deu quase 20% do valor do pedido em gorjeta. Mas aí agora já foi, faz parte do rolê. Poderíamos ter dado 2,50 de gorjeta. 2,90, que foi 10% do pedido. Mas um absurdo, né, meninas? Também pagar $30 em 2 croissants recheados, um café passado e o que é o seu? Chocolate quente. Um chocolate quente? $30. Mas enfim. Ele tem Tim Hortons. Isso é Tim Hortons? É isso. Mas não tem Tim Hortons aqui, então viemos no café. É um café bonitinho, ó. Eu mostrei pra vocês. Mas assim, super faturado, como tudo que é em shopping. Ó, mas não podemos dizer que não é bonito, né? Olha o chocolate, o queijo quente. Queijo quente, Rafael, que lindo. E o meu croissant caprese. Realmente tem um appeal. Não me aguentei e comprei esse casaco aqui, que tava em promoção, gente, com 30% de desconto. Pelo amor de Deus, o Rafael ficou olhando os perfumes ali no fundo. E também comprou perfume, que ele foi o nosso objetivo de vir aqui. Eu não posso sair de casa, eu tenho que ficar preso dentro de casa e não gastar dinheiro. Ai, que saco, mas pelo menos o casaco é bonito. Depois eu mostro no corpo pra vocês. Que energia, brother. Yes! Vamos comemorar, menos um. E aí, web amigos, estamos aqui para mais uma finalização de vlog. Vlog curtinho essa semana, porque não aconteceu muita coisa. Quem tem acompanhado essa jornada nos últimos vlogs do canal tem visto que eu tenho me questionado sobre muitas coisas e isso tem me afetado, assim, das maneiras mais diferentes possíveis. E eu acho que aqui, inclusive, eu tive esse papo hoje com Elise, Flávio e Rafa sobre mostrar vulnerabilidades. E eu tenho me mostrado muito vulnerável para vocês, inclusive, sempre que eu não tô bem, eu comento aqui no canal também. Essa semana foi um pouco difícil, ela teve aquele quê de ansiedade, assim, então
Tentei um pouco na academia pra fazer a cabeça funcionar. Tentei não, estudei, porque eu preciso terminar este querido livro. Na verdade, já terminei o capítulo que eu preciso ler pra fazer minha apresentação. Eu vou fazer isso amanhã. Então, fiquei a semana toda lendo isso, quando eu não tava na academia, não tava dando aula, tava lendo livro. Joguei um pouco de The Sims pra, sabe, ter um hobby, espairecer. Porque, inclusive, eu acho que uma das coisas que me causa muito estresse é não ter hobbies. E eu acho que ter hobbies é algo necessário, algo saudável. Hobbies que não são intelectuais. Por muito tempo eu me convenci de que, sei lá, aprender uma língua era um hobby, mas ainda assim é uma tarefa intelectual, né? E a gente tem que ter algum hobby que seja só uma, sei lá, uma descarga cerebral. Tipo, jogar um The Sims, tipo, sei lá, é, tocar algum instrumento, mas que não seja aquela coisa de aprender, sabe? Se você tá aprendendo um instrumento, você vai acabar ficando nervoso por algum motivo. Então, sei lá, se você toca um instrumento que há muito tempo, jogar futebol, enfim, N coisas que você pode fazer sem que necessariamente você tenha que levar a sério e que você tem que dedicar uma carga enorme de energia para isso. Então, eu tô criando esse mecanismo de vazão, porque eu não tenho muitos, né? Não sei, às vezes eu cozinho, às vezes eu jogo videogame, mas não é algo constante. Então, essa semana eu tentei distrair um pouco a minha cabeça, parar de pensar sobre o futuro e principalmente sobre o futuro, que eu não tenho como fazer acontecer num estalar de dedo, sabe? Não adianta o quanto eu fique maquinando sobre isso, o quanto eu fique pensando sobre isso. Algumas coisas têm o tempo certo de acontecer, e ficar pensando nelas só gera ansiedade, angústia e frustração. Então, não vale a pena, sabe? Mas isso é o discurso racional. E outra coisa é o que você faz dentro de você, mesmo sabendo desse discurso racional. Então, enfim, essa semana foi uma loucura. E por isso que o vlog ficou tão curto. Não que eu esteja me justificando pra vocês de alguma forma, mas não sei. Vocês sabem que o vlog também, pra mim, é um processo de autorreflexão, em que justamente eu posso refletir sobre a minha semana. Então, quando eu vou editando ali o vídeo, eu vejo e penso sobre a minha semana. Então, enfim, é isso. Semanas com altos e baixos, mais baixos do que altos. E a tendência é que sempre que você tá num baixo, você vai subir de novo. E isso faz parte do movimento da vida. Mas aconteceram coisas importantes em relação a esse assunto, porque eu finalmente consegui conversar com o meu orientador. Eu tava saindo da aula dele na quinta-feira, e eu ia almoçar com as minhas amigas. E daí, enfim, eu tava arrumando minhas coisas, e aí ele tava no corredor conversando com uma pessoa que eu não conheço. E aí ele falou assim: ah, você queria falar comigo, não queria? Porque faz 2 semanas que eu tô falando assim: ah, então, depois que eu tiver um tempo, vamos conversar. Só que eu tinha decidido que eu só ia falar com ele sobre essas coisas no final do trimestre, porque, enfim, o homem tá doido, o homem tá produzindo que nem uma máquina, muito workaholic. Então eu falei, vamos deixar pra falar sobre isso depois. Só que eu pensei 5 segundos e falei, não, eu acho que vai ser legal ter a opinião dele e ver o que um adulto premium, sabe? Um adulto que tenha mais experiência, que já esteja inserido no mercado, que seja professor. Às vezes, o que ele vai me falar vai me dar algum insight. Então eu fui, falei com ele, ele falou assim: ah, não, tem uns 15 minutos, vamos lá. Se eu puder resolver essa questão que você quer me colocar em 15 minutos, vamos lá. E, gente, reforço aqui que o meu orientador é uma pessoa maravilhosa, sabe? Cara, eu continuaria aqui, assim, no doutorado só pra trabalhar com ele, porque ele é tão atencioso, sabe? Ele é uma pessoa muito profissional. Ele tem essa postura, assim, durante a nossa conversa, ele deu um sorriso ou outro, mas ele é uma pessoa bem séria. E isso é até legal, porque, assim, ele te leva a sério, entendeu? Em nenhum momento pareceu, sei lá, que eu tô com uma crise essencial, com alguma frescura. Ele leva tudo muito a sério. E ele me deu uns conselhos muito bons. Eu falei pra ele, assim, eu acabei tacando toda a bosta no ventilador, sabe? Eu falei que eu tava muito frustrado com os caminhos que a filosofia poderiam me dar, porque eu saí do Brasil, um país em que as humanidades estão, assim, sob constante ataque, então elas estão sob constante desvalorização, e que eu esperava que fosse diferente. Talvez fosse uma visão meio naiva, assim, né? Meio ingênua sobre a filosofia aqui. E ninguém me prometeu nada, deixei isso muito claro pra ele. Só que, enfim, me frustrei um pouco. Acabei comentando também que o nível de abstração dos debates, sabe? Essa questão de a gente discutir muita teoria que muitas vezes está desconectada da realidade.
é uma coisa que me incomoda. E nessa parte ele falou assim, ele falou, eu entendo. Eu tive outros alunos como você, mas assim, isso é filosofia, né? A filosofia ela não tem nenhuma obrigação, digamos, em resolver os problemas, sabe, do mundo real. Sei lá, exemplo, tem pessoas passando fome e a gente vai encontrar uma solução para evitar que as pessoas parem de passar fome. Não é esse o papel da filosofia, sabe? Tem outras áreas que vão cuidar disso. E a gente vai refletir sobre essa questão da fome, por exemplo, de uma outra maneira. E eu falei pra ele que eu não sei se eu quero discutir de outra maneira, sabe? Eu não sei se eu quero continuar nesse nível super abstrato. E eu achei que ele ia achar uma loucura, sabe? Eu achei que ele ia defender a filosofia com unhas e dentes. E não, sabe? Ele falou. Eu concordo com você, sabe? Eu acho que tem esse lado, mas ao mesmo tempo eu amo a filosofia. Eu não me arrependo de ter virado professor de filosofia. Mas você tem todo o direito e você pode se sentir dessa forma. Então eu me sinto muito validado nos meus sentimentos. E quando eu comentei pra ele que eu tava pensando em mudar de área, e talvez fazer medicina ou neurociências, ele falou: olha, se você gosta e se você tá disposto, vai, né? Ele falou: são áreas que estão muito em alta, falou, principalmente medicina, e com certeza você vai ganhar mais sendo médico do que sendo filósofo, né? É uma questão pragmática da vida. Então, se você acha que você vai ser feliz, vai. Isso é muito engraçado, porque conversando com uma outra professora minha do Brasil, que foi uma professora na graduação, ela comentou muito que essa culpa que a gente carrega, nós brasileiros, de ter que começar uma coisa e terminar, é uma coisa muito brasileira, sabe? Ela já morou em outros países e ela fala, em países assim, que tem essas questões mais, como eu posso dizer, esse acesso mais fácil à educação, por exemplo. Ela morou na Inglaterra, né? Ela morou em Londres. Então, são pessoas que não têm o mínimo remorso de não estou gostando do que eu faço, vou mudar, sabe? Isso porque eu acho que isso vem de um lugar em que as coisas são mais fáceis, no sentido de que não é tão penoso para você acessar a universidade, não é tão penoso para você, enfim, viajar e tudo mais. E, então tá tudo bem você recalcular essa rota. Eu acho que para nós brasileiros, em que tudo é muito difícil, sabe? Tudo é conquistado com muito suor, você tem essa questão, não posso largar, porque foi tão difícil chegar aqui. Só que vale realmente a pena você continuar em um lugar ou fazendo alguma coisa que não te faz plenamente feliz, ou que não está te tornando plenamente satisfeito, completo naquilo, né? E às vezes a melhor, o Rafa até falou isso hoje, às vezes a melhor opção é desistir, sabe? Às vezes o melhor caminho é desistir, às vezes o melhor caminho às vezes nem tentar. E saber esses momentos, né? Ele falou isso num contexto muito específico, né? Então eu estou distorcendo um pouco essa fala dele, mas acho que cabe muito aqui. E, sabe, eu achei que ia ser diferente. Eu achei que meu orientador ia achar uma loucura, sabe? Eu achei que ele ia, sei lá, não jogar na minha cara, mas de alguma forma dizer, ah, o departamento investiu em você, a gente já te deu um financiamento. Em nenhum momento isso foi uma questão, né? Eu falei pra ele que eu tava muito frustrado, porque aconteceu uma ocasião bem chata em que deram uma bolsa do departamento, que é um pagamento único, para uma pessoa que já tem bolsa. Eu acho que eu comentei isso aqui no vlog. E ele falou que isso realmente isso é uma aberração, que ainda não era a gestão dele, né? Tava na transição de gestão, porque agora é ele que é o responsável do doutorado e que agora tem uma tabela Excel para cada aluno, em que eles colocam quem a gente recebe, para tentar ser o mais justo possível, né? Mas que ele entendia a minha frustração. Eu falei, putz, meu, sabe? É foda você ser um bom aluno, você ser um aluno exemplar e você ver uma palhaçada dessa, sabe? É, toca num lado assim que você fica, pra que tudo isso? Né? Cadê a minha motivação para ser um bom aluno? Cadê a minha motivação para tirar boas notas? Enfim, conversei com ele, tive uma conversa muito sincera e isso foi muito bom para mim, porque depois que eu saí da sala dele, eu tirei um peso das minhas costas, porque no meio disso tudo, acho que um dos fatores que estava me deixando com mais ansiedade era o momento que eu ia ter que falar para ele que talvez eu fosse sair do doutorado, né? E ele falou: olha, espera o resultado das bolsas, né? O resultado das bolsas sair dia 30 de abril. Se você achar que você tem que continuar, que você consegue continuar, defende sua tese em 10 anos. Em 10 anos, olha que louco. Defende sua tese em 2 anos. Ele falou: eu escrevi minha tese em 2 anos, você é bom, você consegue. E depois vai fazer medicina. Entendeu? Ou não. Ou se você achar que você tem que entrar agora, enfim. Mas espera o resultado das bolsas. E eu falei pra ele que essa já era a minha intenção, né? Que eu terminaria o trimestre de outono, independentemente de qualquer decisão que eu fosse tomar. Isso seria feito depois, a partir de maio, na verdade, né? Então,
Eu achei ele bem compreensivo e bem sincero. E chegou um momento que eu falei pra ele: se o seu filho estivesse aqui na sua frente agora, que conselho você daria pra ele? Sabe? Não como orientador, mas como pai, assim. E ele ficou muito tentado a dizer, ele disse com quase todas as palavras, falou: olha, eu diria pro meu filho que se ele escolher essa filosofia, ele tem que estar preparado para um caminho que é muito incerto. Ele tem que estar pronto para as incertezas. É um caminho que pode dar certo. Ele falou: eu tenho amigos que conseguiram uma posição de professor antes de terminar a tese, mas eu tenho amigos que lutaram 8 anos por isso. Mas que se ele gosta de medicina, é um caminho muito mais certo, é um caminho que vai dar muito mais retorno. E se ele acha que ele pode ser feliz ali, eu iria sem medo, né? E nessa questão justamente desses 8 anos, ele comentou, né, que se eu continuar na filosofia, ele falou: esteja pronto para fazer mais de um pós-doc, né? Fazer 2, 3, 4 pós-docs e fora de Montreal. E aí a gente bate outra questão. Eu tenho essa mobilidade, porque apesar de eu e o Rafa não termos filhos, a gente quer ter, mas a gente não tem. E assim, foi tão difícil chegar em Montreal. E agora que a gente chegou em Montreal, que a gente tá criando raízes, que a gente tá, sabe, virou residente permanente, as coisas estão começando a se assentar. Eu vou ter que falar pro Rafael que daqui 3, 4 anos a gente vai embora pra algum lugar que eu nem sei qual que é, sabe? Pode ser uma cidade minúscula no Alabama, pode ser uma cidade minúscula em, sei lá, na Albânia, porque eu vou fazer pós-doc, porque eu preciso ter experiência, e de repente eu fui contratado numa universidade em, sei lá, Minnesota, entendeu? Não sei se isso funciona pro plano que a gente tem de vida. E os professores às vezes falam dessa mobilidade como se ela fosse uma coisa absolutamente incrível, sabe? Ah, não, porque você vai fazer pós-doc na Alemanha, você vai fazer pós-doc na França. Só que, e o custo emocional de tudo isso, sabe? O custo psicológico de tudo isso. A gente já deixou, a nossa família no Brasil, a gente já deixou muita coisa para trás para estar aqui, para eu simplesmente aceitar que eu vou ter que fazer um doutorado. E é que depois desse doutorado, eu ainda vou ter que me mudar 3, 4 vezes de cidade, e talvez mais uma vez, porque eu vou conseguir emprego numa universidade em X lugar. Gente, sério, é muito maluco, assim, é um negócio meio descabido. Então, assim, não sei o que vai ser. Eu digo pra vocês que o meu coração está muito tentado a estudar mais e me concentrar, talvez, em uma carreira na medicina, porque o doutorado em filosofia tem me parecido, sei lá, muito incerto, assim, uma coisa que eu faria por amor, mas que profissionalmente tá se mostrando muito incompatível com o meu, assim, o meu propósito, não o meu propósito de vida, mas o meu objetivo de vida, sabe? O que eu me vejo fazendo, o que eu me projeto fazendo daqui 5, 10, 15 anos e as possibilidades nesses 5, 10, 15, 20 anos, entendeu? Não é uma decisão 100% tomada, mas, como vocês viram no título desse vídeo, eu pedi uma admissão no complemento de formação na UDM, na Universidade de Montreal, e eu fui aceito. Eu recebi essa notícia, acho que semana passada. E o complemento de formação, ele é para pessoas que já têm um diploma, mas que precisam adquirir alguns cursos que são considerados pré-requisitos em alguma outra disciplina, né? No meu caso, medicina ou neurociências. Então, o que eu vou fazer serve para os dois. São 2 cursos de 2 aulas, né? 2 disciplinas de biologia, 2 de química, 2 de física e 2 de matemática. Não sei por que a matemática, mas enfim, vamos lá, né? E eu vou fazer em 2 trimestres. Então, eu pedi admissão para começar agora no verão. E, né, de maio a... É um trimestre intensivo, então vai de maio a junho. E depois faço... Então, vou fazer 4 disciplinas, né? Uma de cada área. E depois faço os segmentos delas no outono. Tô animado, mas ao mesmo tempo eu estou um pouco assustado. Eu fui montar a minha grade e vai ser uma loucura. Assim, ainda bem que o verão é um trimestre intensivo. É um mês e meio de aula, porque assim, a minha agenda vai ficar uma loucura. Eu vou ter aula de matemática 3 vezes por semana, inclusive na sexta-feira à noite. Então, assim, sabe, o que a gente não faz pra ter uma vida melhor. Mas tô animado, eu acho que é uma nova possibilidade que se abre pra mim. Eu quero vir contar pra vocês um pouco sobre essa ideia mais a fundo, né? Verbalizar talvez me ajude também a entender o que isso significa pra mim. Mas eu tenho conversado com muitas pessoas, inclusive eu conversei com um colega meu que é médico aqui, ele
é daqui, se formou aqui, ele atua aqui. Ele fazia uma disciplina comigo, ele fez uma disciplina comigo no inverno passado, ano passado, e agora ele tá fazendo uma disciplina com a Carol. E eu perguntei pra ele, né, como ele vê a realidade médica aqui, sabe, pra ter um panorama, afinal, eu tenho quase 30 anos, não dá pra se iludir e achar que ir pra medicina vai resolver todos os meus problemas, né, não é isso. E ele me contou, ele mandou um e-mail muito honesto, assim, uma mensagem muito honesta, muito, enorme, os prós e contras, todas as questões, né, uma coisa que ele falou legal é, você pode estar entrando pensando na neurologia, mas eu entrei pensando em ortopedia, e aí quando eu fui pra residência, eu não passei em cirurgia ortopédica, eu não passei em outra escolha que eu tinha, e aí eu acabei sendo médico de família. Hoje eu gosto, mas eu nunca pensei que eu seria médico de família quando eu entrei na residência, né? Quando eu entrei na faculdade de medicina, na verdade. Então, esteja aberto a outras áreas. Medicina é uma área muito vasta, tem uma área de pesquisa, tem uma área de ensino, tem uma área clínica, enfim, tem uma área de tratamentos. É uma área muito grande, tem muitas especialidades. Então, assim, esteja aberto a tudo que ela pode oferecer. Se você decidir, né, entrar, esteja aberto para tudo que ela pode te oferecer. E ele falou, não vai ser fácil. Agora, aqui no Quebec tem uma lei que obriga os médicos a trabalharem 5 anos no serviço público, quando eles se formam, porque estava tendo uma debandada enorme para os Estados Unidos e para outras províncias, já que é fácil de validar o diploma nos Estados Unidos, por exemplo. Então, o governo do Quebec está segurando esses médicos, você vai ter uma carga grande. Tem vários depoimentos de pessoas que vão no hospital e passam 14 horas aqui, e muito desse tempo de espera se deve ao fato de não ter muitos médicos. Então, os médicos têm muitos pacientes, e tem pacientes que demoram para ser atendidos. Então, assim, tem uma carência de mão de obra, enquanto isso é bom, porque você, como médico, vai ter emprego. Isso é ruim, porque isso significa que você vai atender muitos pacientes e vai ter uma demanda de produtividade. Eles estavam querendo passar meio que uma lista, assim, se você não atender X pessoas por dia, você vai ser penalizado por isso. Então, uma coisa meio maluca, você cobrar porque assim, tem casos que levam mais tempo, né, para serem debatidos, uma anamnese que leva mais tempo, e você cobrar um médico de atender, sei lá, 80 pessoas por dia é muito ridículo, né? É claro, eu acho que tem que ter uma razoabilidade, também não dá para ele atender 3 pacientes por dia, senão essa fila nunca vai terminar. Só que, enfim, não é uma área que dá para você ser, sabe, produtivo nesse sentido. Enfim, não são tudo mil maravilhas, né? O salário é legal, beleza, isso tem estabilidade, você tem emprego, mas tem um outro lado de burnout, de plantões cansativos, de ver, né, coisas horríveis e lidar com situações muito difíceis. Se eu for para neurologia, lidar com esquizofrenia, com demência, com AVC, com epilepsia. Então, assim, são realidades difíceis, são, né, cotidianos difíceis. Então eu tô indo consciente, sabe? Não tô idealizando que, nossa, meu Deus, vou nadar na grana e vou ser milionário e vou viver no luxo, indo pra férias em Bali e vou ter uma rotina linda, meu Deus, Dr. House, Grey's Anatomy. Não, sabe? Então, tenho conversado com várias pessoas daqui, do Brasil, que são brasileiros que estão aqui, para entender melhor e me situar. Tô vendo conteúdos também dessas áreas de biologia, de química, para já me preparar, para já sentir o tranco. E eu era bom em biologia na escola, sabe, gente? Eu tava até conversando com a Elisa sobre algumas questões hoje e tal. E aí fui lembrando os nomes e tô animado, sabe? Acho que vai ser uma coisa legal. E talvez ouvir uma versão de mim, né? Tipo, dar atenção para uma versão de mim que, não sei, que eu nunca escutei, talvez, que eu nunca dei ouvidos, que eu nunca prestei atenção, mas que existe, que tinha um talento para isso, né, para essas áreas, e que talvez agora, depois de tudo que eu passei nas humanidades, né, tudo que eu aprendi nas humanidades, vai carregar tudo isso, essa versão antiga de mim vai carregar tudo isso e ter muito mais maturidade na hora de tratar os pacientes, né, tipo, de uma forma mais ética, entendendo a filosofia como uma questão mais holística, todas as questões linguísticas que eu aprendi nas letras, né? Então, por exemplo, lidar com pessoas que têm afasia, que é um distúrbio de linguagem super interessante. Então, e eu estudei isso na letras, inclusive, então tem uma interface, porque inclusive tem uma área da letra que se chama neurolinguística. Enfim, eu acho que tem muito pano para manga, acho que tem muita coisa para ser feita. É um caminho muito longo, tenho ciência disso, são 10 anos no mínimo, porque são 5 de graduação, 5 de residência em neurologia e, enfim, fellows para fazer subespecialização. É um caminho longo, mas eu sou jovem e eu acho que, sabe, vale a pena. Então vamos ver como essas questões vão se desenvolver. Mas eu tô mais tranquilo por ter falado com o meu orientador, né? Então, assim, se eu decidir que realmente é isso,
ele não vai ser pego na surpresa, tipo assim, como assim, né? Ele já tá ciente desse processo todo. Conversei com minha mãe também sobre isso, ela me deu um apoio, foi legal. No primeiro momento ela achou uma loucura, mas depois ela entendeu e ela viu que realmente, enfim, não é um surto, é realmente um recálculo de planos, né? E ela ficou feliz por mim, ela falou assim: olha, eu acho que e é uma profissão linda, é uma profissão muito nobre, né? Minha mãe, apesar dela ser nova, ela tem especialmente das antigas, assim, dessas profissões nobres. Ela falou: vai ser muito bonito e eu espero ir para sua formatura, se você se formar e tudo mais. Então, Rafa também tá me apoiando. Eu acho que isso é importante, né? Isso que é importante. A gente tá pensando como que vai ficar a questão financeira, se eu realmente decidir, porque é uma faculdade que tem aula das 8 às 4 da tarde. Então a gente tá pensando em como fazer, como vai ser esse processo. Muitas decisões. Então vocês entendem um pouquinho como que tá a minha mente nesse período. E acho que falar com vocês ajuda também a processar todas essas infos, tá? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conversê todo. Espero que, de alguma forma, a minha trajetória, as minhas indecisões, as minhas crises estejam ajudando vocês, talvez, a tomar coragem para repensar a vida de vocês, para fazer alguma coisa que, não sei, tá ali engatilhada, mas falta só, sabe, um estralo para acontecer. Vocês vieram falar comigo, tem pessoas que vieram falar comigo que realmente viram o vídeo e falaram: nossa, ele é maluco, e é dessa maluquice que a gente precisa, né? Aqui, ó, o arcano do louco, né? Pular do precipício e ir com tudo. Então eu espero que de alguma forma assim, esteja fazendo sentido para vocês. Para mim tá começando a fazer sentido, né? A gente parece que está começando a ir para algum lugar. E eu acho que nas próximas semanas isso vai ficar ainda mais nítido. Vou focar na minha apresentação, como eu falei para vocês, até abril, pelo menos. Eu sou um doutorando em filosofia, então preciso cumprir com as minhas obrigações e vou fazer isso com êxito, né? Não quero sair com uma nota menor do que A, espero um A mais, mas sendo meu orientador, que eu já conheço ele, acho que um A é otimista. Então quero terminar, se for fechar, que feche com chave de ouro, como sempre, né? Não quero sair com as portas fechadas, não quero fechar as portas do meu orientador. Quero que, se eu decidir sair, que seja um lugar para onde eu possa voltar eventualmente, né? Porque eu gosto da filosofia, não estarei saindo se decidir sair, porque eu não gosto. Então, quero que essa porta se mantenha aberta. Vou me concentrar nisso, vou dar o meu melhor, vou tentar ir na academia, né? Fazer o exercício físico, deixar minha mente em ordem. O inverno daqui a pouco acaba, também os dias estão mais longos, o sol está se pondo depois das 5 da tarde. Isso ajuda muito a enlouquecer menos, então temos mais luz solar. Ainda tá muito frio, mas enfim, né? Eu acho que o pior tá passando do inverno e a gente tá chegando ali, logo meio de fevereiro ainda tá muito frio, mas logo no final de fevereiro, começo de março, perto da primavera, começa a ficar um pouquinho mais quentinho. Então acho que as decisões também começam a dar uma clareada, tá? Uma ótima semana para nós. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até o final. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho para receber as notificações assim que o vídeo novo for publicado. Deixa um comentário aqui, tá? Sobre, enfim, todas essas reflexões. E a gente se vê aqui nesse canal para mais um vlog na semana que vem. Tchau, tchau!